Iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. Hoje vamos falar de muito trabalho. Trouxemos para isso a secretária Mônica Veloso, da SDTI. É fácil a sigla, é até bom de gravar, né? Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Mônica, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigado, Paulo, pelo convite e espero poder atender aí ao programa do Invista. Muito feliz de estar aqui. Legal. Bom, você que está acompanhando o programa Invista ao vivo, você pode participar conosco, mandando a sua mensagem aí no contato@tvosasco.com.br ou mais fácil ainda pelo WhatsApp no 958-935-075. Você participa conosco, nós vamos mandar aí o recado para a secretária, vamos mandar sugestões, as críticas aqui também para o nosso programa. Mande sua mensagem e participe conosco. Bom, secretária, eu vou tirar os títulos, me perdoe, não vou ficar chamando de senhora nem de doutora, mas nós temos aí algumas coisas importantes que aconteceram no último mês, né? Você teve algumas viagens internacionais, tem alguns convênios que foram firmados. Acho que é interessante nós contarmos. Em primeiro lugar, teve uma atuação que mais ligada à área sindical, onde você esteve em Estocolmo, né? Sim. Conta um pouquinho dessa viagem lá para nós. A viagem a Estocolmo teve como objetivo representar o setor metalúrgico, né? Numa organização internacional chamada Industrial Global Union. Essa organização ela é uma composição do setor industrial, metalúrgico, químico e têxtil costura para os enfrentamentos e o fortalecimento dos trabalhadores nas multinacionais, né? Então, a gente vive hoje num mundo globalizado, as empresas hoje são globais, né? E a gente procura organizar estratégias de marcos globais, que são acordos mínimos de relacionamento entre o capital e o trabalho dentro dessas marcas globais. Essa condição de mundo globalizado nos faz ver que as realidades que tem no mundo, tem muitas demandas, tem muitas dificuldades que são comuns ao pessoal lá da Europa, como são aqui do Brasil, como são tanto do Sudeste como do Nordeste, em especial nessas transnacionais, dessas empresas que têm aí unidades espalhadas em todo o mundo, né? Exatamente. Mas nessa sua viagem, nessa sua participação, né? Tem alguma coisa que é comum, que você identifica? Tem uma característica que é comum aos trabalhadores da Europa, do mundo velho, como daqui. Você lembra alguma característica, uma curiosidade para contar para nós? Paulo, trabalhador é igual no mundo todo, né? E eu acho, inclusive, que agora, nessa condição conjuntural que a gente está vivendo, especialmente a Europa hoje, as situações são muito mais próximas, inclusive, da realidade do trabalhador brasileiro. Né? Então, as questões que estão ligadas à remuneração, questões que estão ligadas a condições de trabalho, isso é muito comum e semelhante entre os países, né? Então, a indústria ela tem uma campanha mundial contra o trabalho precário, né? E especialmente em condições que são bastante complicadas, e algumas até análogas à escravidão, como é o caso da Índia, né? Bangladesh teve um acidente no setor vestuário que matou mais de 1.000 pessoas, né? Em condições precárias, o prédio desabou. A gente teve a situação dos mineiros de Pasta del Conte, no México, que desde quando a mina explodiu em 2007 até hoje, 65 mineiros
estão ainda né, enterrados ali dentro daquela, sem que os familiares possam resgatar né, os seus entes queridos, os restos mortais, enfim. As condições precárias de trabalho no mundo, quanto mais a gente vai vivendo crises, mais fica próximo à precariedade da realidade do trabalho das pessoas. Então, a Global Union, ela procura construir intercâmbios, estratégias de negociação, fortalecimento local, para que os sindicatos, as federações, neste caso, possam ter peso, né, na hora das intervenções. Por isso, são formadas que nós chamamos de redes sindicais. Né? Agora, como curiosidade, as pessoas, todo trabalhador gosta, né, de ter ali a sua referência profissional, né, colocada ali. E o europeu, o brasileiro não é diferente, é igual. Sei. É igual. Legal. Mônica, mas a gente vê, principalmente você contextualizando essa questão do trabalhador na sociedade de hoje, nós entendemos que os sindicatos, eles deram uma contribuição muito grande à formatação de um novo modelo de trabalho. A vinda de um governo mais, como do governo Lula, que teve aí 2 mandatos, e agora com a presidenta Dilma, deu um espaço maior para os sindicatos conquistaram, os sindicatos conquistaram um espaço maior. Você entende ainda que tem espaço no mundo de hoje, no mundo globalizado, da mesma atuação que os sindicatos tiveram há 10 anos, por exemplo? Hoje é a mesma atuação? Eu acho que sim. É claro que ela tem particularidades também, né? O movimento sindical de hoje não é o mesmo movimento sindical de 20 anos atrás. Né? Nós vivemos esse período do governo Lula, 10 anos da assinatura do convênio Trabalho Decente no Brasil, a agenda do trabalho decente no Brasil. Essa agenda, ela permitiu com que o movimento sindical pudesse, de forma mais efetiva, contribuir para as políticas públicas, né, e para os processos de negociação que olham essa premissa como uma questão que não é só de responsabilidade do sindicato, mas também do governo, também do empresário. Né? Então, a agenda do trabalho decente permitiu que o diálogo e os processos de negociação fossem o que prevalecesse dentro desse período. Né? Então, você tem os momentos de luta, você tem os momentos da manifestação e do protesto, que são legítimos, mas efetivamente o que faz a mudança é aquilo que vai transformar a vida daquele trabalhador. A negociação, ela é fundamental nesse processo. O que se percebe, eu não sei se eu estou enganado, mas o que se percebe, eu acho que foi um amadurecimento, porque hoje não é raro nós vermos o sindicato, os patrões, na mesma mesa, às vezes reivindicando a mesma coisa, que é, por exemplo, um movimento anticorrupção. Vamos falar uma coisa. O sindicato exige, tanto quanto o empresário, tanto quanto o cidadão comum, que haja um respeito maior, enfim, pelas coisas públicas. Né? Então, é um caminho de convergência hoje muito maior do que havia naquela... Quase que tinha antes do Muro de Berlim, né? Quase que tinha um confronto, era só né? Verdade. E hoje é muito mais diálogo, né? Você bem falou. Bom, mas sindicato é uma coisa que vai longe, a gente iria falar muito, mas vamos falar um pouco da secretaria, senão o pessoal vai dar bronca na gente. Você pode participar, você que está nos assistindo, pelo 958-935-075, é o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, nós vamos aqui interagir com a Mônica Veloso e agora vamos falar da secretaria mesmo. Nessa viagem ainda vocês passaram pela França
e depois pela Itália, né? Em Lyon, vocês estiveram, você me dizia, eu não tinha nem essa informação. Lyon é a capital da economia solidária, a capital do respeito vamos falar um pouquinho dessa passagem por lá também. Paulo, essa na verdade foi uma segunda missão, né? Eu voltei da Suécia e logo em seguida engatei na missão com o governo, né? Nós fomos o prefeito, mais um grupo de secretários e também o legislativo representado, né? Imprensa representada, para uma missão de intercâmbio e iniciativas de protocolos de termos de cooperação. Então, a passagem do governo municipal de Osasco na cidade de Lyon, na França, ela se deu, primeiro, porque houve um grande encontro do Fórum Nacional de Prefeitos em Brasília, no mesmo mês, em maio, e em decorrência do intercâmbio lá, e em decorrência do governo municipal de Lyon conhecer as experiências voltadas para a economia solidária e inclusão aqui do nosso município, surgiu a oportunidade de se construir um protocolo, né, e um termo de cooperação nessa estratégia. Então, nós fomos convidados pela prefeitura do município de Lyon, né, a partir de uma relação do nosso secretário coordenador de Relações Internacionais, o Lubi, né, e a gente pôde, junto à prefeita adjunta, né, como eles chamam lá, a Donia Besson, que é responsável pelo Programa de Economia Solidária e Economia Social e Solidária, como eles fazem a prática lá, em diversas áreas, né? Na área da agricultura urbana, na área da agricultura familiar, na área do artesanato, da reciclagem, na área de vestimenta, cooperativas de crédito, cooperativa habitacional, enfim, a gente pôde conhecer uma vasta experiência nos mais diferentes ramos, né, e segmentos totalmente ligados à economia solidária, ao consumo responsável. Então, eles têm uma estratégia que hoje, inclusive, certifica e coloca um selo para aquelas empresas, empreendimentos econômicos e solidários que têm as práticas, né, dessa responsabilidade cooperativa, desse processo de consumo responsável e social. E a gente levou a experiência daqui de Osasco. Que legal. Né, que tem, inclusive, referências a nível do Ministério do Desenvolvimento Social aqui do nosso país como uma das boas práticas aqui. Qual é a área da economia solidária? Eu sei que os artesãos têm um espaço importante, né? Mas quais as áreas de mais importância aqui na cidade que são referência, Mônica? Na verdade, todas são muito importantes, né? A gente atua com artesanato, o setor da alimentação é o segundo setor com o maior número de empreendimentos incubados conosco, setor de costura e vestuário, setor da agricultura urbana, reciclagem, serviços, que mais? Que agora me fugiu da cabeça. Mas é uma gama enorme de TI, cultura, enfim, sim. A gente atende a um conjunto de segmentos e todos eles passam, além de processos de incubação, depois a sua formalização e as experiências de comercialização. Muito bem. Você está assistindo o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, ao vivo. Você pode mandar sua participação no 958-935-075. Começaram a chegar as perguntas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar já continuando a conversa, com Mônica Veloso, que é da SDTI, aqui da cidade de Osasco. Não sai daí.
Estamos de volta com o programa Invista Aprendendo com Quem Faz, falando ao vivo aqui com Mônica Veloso, da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão aqui da cidade de Osasco. Quero agradecer aí as co-irmãs aqui da região, são 11 cidades que transmitem simultaneamente conosco aqui na região aqui oeste de São Paulo, e também a você que vai receber daqui a pouquinho também o nosso programa para um reprise aí na sua grade. São 60 canais em todo o estado de São Paulo que recebe a nossa programação. Quero agradecer muito a você, telespectador também, que nos permite entrar em seu lar. Estamos falando de muito trabalho aí da viagem que a secretária fez à Europa, acompanhando uma comitiva oficial aqui da cidade de Osasco, passou por Lyon, falamos agora há pouco, mas começaram a chegar as perguntas. Daqui a pouquinho nós vamos da França para a Itália e ver o que foi feito lá também, mas antes disso vamos responder, quase que já está respondido, viu, Marta? A Marta Silva, ela pergunta se existe espaço na secretaria para os artesãos da cidade de Osasco. Tem projetos específicos para os artesãos, né, Mônica? Tem, com certeza. O Centro Público de Economia Solidária é a estratégia, é o instrumento da Secretaria dentro do programa para receber os empreendimentos, né, individuais ou cooperativos, coletivos, que se interessam e querem, né, ter uma outra alternativa para a geração de trabalho e renda. Então, esse espaço, ele não só vai dar as condições de pensar o plano de negócio, de construir também estratégia de comercialização, enfim, fortalecer aquele artesão e, obviamente, promover a vocação, né? Essa vocação que os nossos osasquenses têm, né? E depois utilizar os instrumentos que a gente tem, que são as feiras, o Centro de Comércio Justo, que foi inaugurado no mês de maio, na Semana do Trabalhador, como espaços que permitem que esses empreendimentos possam comercializar e ir fortalecendo o seu negócio aqui na cidade. Muito bem. Mário Silva, final do telefone 9214, ele pergunta aqui, existe algum apoio da Secretaria para as cooperativas de catadores de rua, para reciclagem? Aqueles famosos carrinheiros, né? Aqueles que ficam, que fazem, aliás, fazem um trabalho importante, né, secretária? Essas pessoas, na verdade, elas são praticamente agentes ambientais, né? São elas que acabam limpando, de certa forma, também a cidade, e reutilizando aquele material para o processo de reciclagem. A nossa cidade, além de já ter há alguns anos o programa Osasco Recicla, tem um convênio assinado em 2013 com o BNDES exatamente para a estratégia de resíduos sólidos, e o programa Brasil Sem Miséria, que também é conveniado aqui com a cidade de Osasco, nós temos o Osasco Sem Miséria, ele está voltado especificamente para os catadores, né? Então, a nossa meta é alcançar 400 catadores aqui na cidade, para que eles possam trabalhar dentro das estratégias das cooperativas de reciclagem, que hoje já são duas, né? A Coopermundi e a Coopernatus. Tem também o pessoal do Colinas, que é uma outra cooperativa que também funciona. Nós temos na estratégia do BNDES 20 coletivos para serem montados, 6 ecopontos aqui na cidade, tudo voltado para uma política municipal de resíduos sólidos. Além disso, a gente faz uma ação muito forte hoje com jovens na reciclagem de eletroeletrônico. É um projeto que a gente iniciou com jovens que participavam de atividades de formação em renovação de equipamento eletroeletrônico, especialmente computador, né? Mas que agora se transformaram num empreendimento de jovens nessa área. É um projeto que está sendo incubado ali no bairro do Rochdale, né? Numa oficina setorial que a gente montou lá. Então, assim, as estratégias elas são muito amplas, Paulo, dentro desse caminho. Agora, é um caminho também, ele nem sempre vai na velocidade que as pessoas imaginam que tem que ser, mas, com certeza, vai com passos muito sólidos para que Osasco seja mesmo uma cidade de responsabilidade
ambiental, uma cidade de política sustentável e com inclusão social. Esses ecopontos, como é que vão funcionar? Porque isso é uma coisa que a gente vê em cidades que têm essa preocupação Sim. com o meio ambiente, que são aquela coisa de levar algum tipo de... Chega no nível de entulho, chega no nível de material... como é que vai funcionar esses ecopontos? Ele tem um lugar específico, as pessoas vão levar um descarte? Ali? Exatamente. O ecoponto ele funciona como um espaço de coleta, né, que vai estar localizado nos bairros, serão 6 inicialmente, em bairros que foram estudados para que pudessem ser colocados essas estruturas, né? E ele tem uma capacidade de metro cúbico, vai haver uma zeladoria, né? Essa zeladoria é da própria comunidade, que estará sendo formada para isso, para receber esse material. Então, e é claro, resíduo sólido não é o lixo orgânico, nada disso. Ele é o sólido mesmo, né? A pessoa às vezes vai descartar uma cadeira, vai descartar material restante de processos de manutenção da casa, enfim. Esse tipo de material é o que o ecoponto vai receber inicialmente. E eletroeletrônico, além dessa oficina que você está fazendo, aqui, aliás, uma grande sacada, essa oficina no Rochdale, né? Ele tem porque todo mundo hoje tem se não tem um celular para descartar, tem um rádio muito antigo. Como é que você tem ideia de fazer outros pontos, ou nesses ecopontos também haverá espaço para esses eletroeletrônicos? Sim, também haverá espaço para poder ser captado o eletroeletrônico. Cada cidadão brasileiro, isso inclui a média de Osasco, recicla ou joga fora 7,1 quilos de material eletroeletrônico por ano. E nós sabemos que a gente vive hoje, né, o processo de tecnologia é algo que hoje o celular é amanhã é outro, o computador, dependendo do tipo de atividade que você exerce, você depende dessa tecnologia, né? E esses processos, embora sejam importantes para o processo de evolução, mas ele cria um outro problema para a sociedade, que é exatamente o impacto ambiental, né? Então você tem o processo, a responsabilidade da empresa que produz isso, né? Ela comercializa e ela tem, inclusive por lei federal, que destinar uma parte dos seus investimentos para processos da política reversa, como nós chamamos, do eletroeletrônico. Então, aí entra o projeto aqui que nós estamos falando. Mônica, a sua secretaria ela é muito ampla e ela mexe com exatamente algumas fragilidades, vamos falando diretamente do desemprego, né? Na falta de emprego. E as pessoas, você tem um cadastro muito grande, aliás, promoveu e promove aí teve um feirão de emprego. Como é que funcionou isso? E como é que trabalhar aí a economia solidária? Tem um ponto de ligação com o desemprego e com o empreendedorismo? Porque às vezes a pessoa se sente desempregada, ela parte para uma ação que vocês promovem e vocês têm esse cadastro. Como é que é trabalhado tudo isso na sua secretaria? Eu sei que são várias perguntas ao mesmo tempo, mas tem uma convergência de todas essas coisas, não? Tem. E a convergência é o portal do trabalhador. O programa Osasco Inclui, ele tem uma série de estratégias, como eu já falei. Ele atua com um programa de redistributivo, então são ações de redistribuição de renda pelo Bolsa Família, Bolsa Operação Trabalho, enfim, são bolsas que nós, né, como governo municipal, o governo federal, dispõe para a comunidade que tem uma situação de vulnerabilidade muito grande. Agora, isso não é o final para ela. Isso é apenas um espaço de transição para criar as condições das portas de saída. Se não é o mercado formal,
vai ser a economia solidária, por exemplo, como uma forma de gerar trabalho e renda. Agora, a gente tem o trabalhador, né, que vai vivendo a sazonalidade do que acontece com o emprego no país. Nós vivemos uma realidade muito mais positiva do que já vivemos, né? Hoje o desemprego ainda não chega, graças a Deus, a 2 dígitos, a gente está menos que 2 dígitos hoje, chega em torno de 6%. E agora é claro que esse 6% é muita gente. Né? E a gente vive uma situação em que alguns setores hoje desempregam, como é o setor da indústria, por exemplo, que vive uma crise né, estratégica, inclusive, né, de uma política industrial que não está muito consolidada ainda no país. E, por um outro lado, o setor de serviços e comércio que cresce. Né? A nossa cidade, por exemplo, ela é uma cidade que saiu da condição de indústria para serviço e comércio. Né? Então, as políticas de emprego, e aí vamos falar de Osasco, tem que estar sensível a esse tipo de estratégia. Né? Você trabalha a vocação, atrai investimentos, tem que pensar na mão de obra que você vai poder oferecer, e a gente pensa em oferecer essa mão de obra com a melhor qualidade do serviço possível. Não só daquilo que o portal atende, mas desse trabalhador encontrar um emprego decente, né, que dê as condições básicas para ele sobreviver. Então, a gente faz isso todos os dias aqui no portal, o atendimento chega a cerca de 2.000 pessoas, considerando Portal Centro e Zona Sul. A gente não tinha unidade na Zona Norte e inauguramos na Semana do Trabalhador o Portal Móvel, que agora vai atender a Zona Norte, enquanto nós não temos uma estrutura física lá. E esse atendimento procura dispor, quando esse profissional qualificado tem a vaga, a gente vai encaminhar. Não tem a vaga, a gente direciona para cursos, né, orientação profissional, para que ele possa rever, né, as estratégias de como é que ele vai enfrentar esse processo do desemprego que ele está vivendo. É interessante, até é um alento a gente saber que a Secretaria está preocupada. Numa cidade onde tem quase que 80% da atividade comércio e serviço, né? Que a Secretaria tem a sensibilidade até de promover cursos para prover aí os... É uma dificuldade, você que tem uma pequena empresa, arrumar às vezes um balconista, aquelas atividades que nem requer tanto estudo, mas requer um treinamento. É interessante saber que e se não tem efetivamente com mais força, eu acho que fica aí uma sugestão também para que seja pensado no treinamento dessas pessoas. Infelizmente a produção já está avisando aqui, estamos chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria que pelo menos você pontuasse a passagem pela Itália. Parece que lá foi assinado o convênio com o Serginho da Habitação. Exatamente. Fala um pouquinho foi uma renovação de um convênio da cidade de Osasco com Torim, exatamente para as zonas de interesse social, né? Uma estratégia forte que a nossa cidade tem de moradia, né, popular. E o convênio que já vem, são quase 10 anos já desse convênio, foi renovado na nossa passagem pela cidade de Torino, né, com o Sérgio e o companheiro Lubi. Legal. Eles virão, né? Aliás, eles virão, a comitiva virá para comemorar esse convênio em 21 de janeiro. Nós vamos estar acompanhando muito de perto, aproveitar. Serginho, você tem coisa para contar, já está feito o convite ao vivo, daqui uns dias você vem contar como é que está a renovação desse... O Serginho é o secretário da Habitação aqui da cidade de Osasco. Secretário, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, fica aí os instantes finais para a despedida do nosso público. Eu queria agradecer, Paulo, a oportunidade, dizer que a Secretaria do Trabalho está à disposição daqui dos telespectadores, dos munícipes aqui da nossa cidade e da região, para que a gente possa trabalhar juntos aí. E agradecer à TV Osasco pelo convite, sempre à disposição de vocês.
Muito bem, agradecemos então em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui conversando com você e vamos aí sempre transmitindo uma mensagem boa, uma mensagem de otimismo e de crença no nosso país. Fiquem com Deus, um grande abraço.